Bom dia! Fala galera do nono ano, vamos para mais uma aula de matemática. Eu voltei na página 290 para falar dos intervalos de classe. Vamos recordar? 10, inclusive, 20, exclusive. Depois, aqui, 10, exclusive. Aqui, 20, inclusive. O último, 10, inclusive, 20, inclusive. Agora, vamos para a página 291. Prontinho! Na página 291, nós temos o primeiro símbolo, que é o inclusive, exclusive, o segundo, que é o inclusive, inclusive, o terceiro, que é o exclusive, exclusive, o quarto, que é o exclusive, inclusive. E nós já havíamos falado sobre esses símbolos na aula passada. Independentemente da representação adotada para o intervalo de classe, em todos os exemplos anteriores, a amplitude de classe é a mesma. Caso você não se lembre, a amplitude de classe é a diferença entre o limite superior e o limite inferior do intervalo. Nos exemplos dados na página 290, a amplitude é 10. Nós temos de 10 a 20, alguns intervalos fechados, outros intervalos abertos. Então, como você encontra a amplitude? Você pega o limite superior, que no caso é o 20, subtrai o limite inferior, que é o 10. 20 menos 10, 10. Então, não esqueça. Como você encontra a amplitude? Do limite superior, que é o maior valor do intervalo, você subtrai o limite inferior, que é o menor valor do intervalo. Ok? A imprensa, ao publicar dados de pesquisa, opta por simplificar a representação de intervalo, a fim de tornar a informação mais acessível ao leitor leigo, aquele que não entende desses símbolos. Raramente utiliza esses símbolos para representar intervalos. Nós estamos falando da imprensa. Imagine, nem todas as pessoas conseguiriam interpretar e entender o que eles significam. No entanto, muitas vezes a maneira como as informações são apresentadas não são suficientes para a compreensão do leitor, como acontece no último gráfico publicado pelo O Globo. Em outros casos, os intervalos utilizados não consideram dados intermediários, como os intervalos de faixa etária de 5 a 10 anos de idade e de 11 a 16 anos de idade, que não contemplam os sujeitos, as pessoas que têm, por exemplo, 10 anos de idade e alguns meses, apenas aqueles que já têm os anos completos. Agora vamos para o exercício número 1 da página 291, ok? Então, vamos lá, muita atenção. A pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua de 2017 comparou dados da população entre os anos de 2016 e 2017 por faixa etária. Analise os dados registrados na tabela a seguir. Faixa etária de 0 a 3, então aqui nós temos um intervalo fechado. 2016, 10.275 pessoas. Em 2017, 10.188. Então, houve uma redução. De 4 e 5 anos, também é um intervalo fechado. 5.288 para 5.294. Então, aqui houve um aumento. De 6 a 9, intervalo fechado. 11.156 pessoas diminuiu para 11.012 pessoas. De 10 a 14 anos de idade, de 15.525 diminuiu para 15.437.
de 15 a 17 anos. De 10.673 pessoas, diminuiu para 10.476. 18 a 24 anos, 22.343 pessoas, aumentou para 22.829 pessoas. De 25 a 29 anos, de 15.378 pessoas, caiu para 15.204. De 30 a 39 anos, de 32.297 pessoas, aumentou para 32.610. De 40 a 49 anos, de 52.658 pessoas, aumentou para 53.386. 60 anos ou mais, aqui nós temos um intervalo aberto, fechado no 60, depois ele é aberto, porque você não sabe até qual idade, né? 60 ou mais, 61, 62, aí você não sabe, continua infinitamente, mas, né, temos um limite. 29.708 pessoas, aumentou para 30.447. Total de pessoas em 2016, 205.301. Total de pessoas em 2017, 206.883. Letra A. O que se pode dizer do tipo de intervalo de classe utilizado pelo IBGE para registrar esses dados? Os intervalos são fechados no limite inferior e superior. Acrescentem e 60 ou mais, ele é fechado no limite inferior, depois ele é aberto, ok? Agora nós vamos para a página 292. Prontinho, página 292. Letra B. Todos os intervalos têm a mesma amplitude? Analisando a tabela, nós percebemos que os intervalos não têm a mesma amplitude. As amplitudes variam de uma linha para outra. Há também intervalos abertos, como eu pedi que vocês acrescentassem, 60 ou mais, é o único que é aberto. Agora, na letra C. A letra C nós já fomos comentando. Houve aumento da população em todas as faixas etárias durante o período considerado? Não, houve redução em 5 faixas etárias, de 0 a 3, de 6 a 9, de 10 a 14, de 15 a 17 e de 25 a 29. Você pode voltar na página 291 e conferir. Letra D. Qual foi o aumento percentual da população em um ano? O primeiro passo. A população em 2017 foi de 206.883 pessoas. Eu tiro a população de 2016, 205.301 pessoas. Descubro que houve um aumento de 1.582 pessoas. Eu quero saber qual é o aumento em relação a 2016. Então, a população de 2016, as 205.301 pessoas, representam 100%. O aumento de 1.582 é o X, certo? Então, nós temos que aqui o valor da população diminuiu, a porcentagem também diminui. Então, nós temos uma regra de 3 diretamente proporcional. É só multiplicar em cruz. X vezes 205.301, 205.301x. 1.582 vezes 100 é só acrescentar 2 zeros, fica 158.200. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, o x é 158.200 dividido por quem? 205.301. O resultado da divisão é 0,77. Então, nós temos aqui um aumento de 0,77%. Letra E. Pode-se dizer que o país tende a uma população mais idosa? Justifique sua resposta. Sim, pois houve um aumento significativo registrado na faixa de 60 anos ou mais. A questão número 2 fala
para nós trabalharmos com as estaturas dos alunos de sua turma. Como não é possível fazer isso, a questão 2 fica, então, cancelada. Então, o exercício 2, cancelado. Vamos para a página 293. Prontinho, página 293. Você já estudou revisão, medidas estatísticas. Você já conheceu algumas medidas estatísticas. Existem as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. As medidas de tendência central que estudamos são moda, mediana e média. Dentre as medidas de dispersão, você estudou a amplitude de um conjunto de dados, isto é, como você encontra a amplitude, é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo de um conjunto de dados, e construiu um diagrama de pontos. Vamos recordá-los? Se necessário, consulte o seu glossário. Você não tem glossário porque as anotações foram feitas no caderno, tá bom? Questão número 1. Karina cursa estatística e está à procura de estágio. Para saber um pouco mais sobre os salários praticados para o cargo a que deseja se candidatar, resolveu pesquisar os valores oferecidos por alguns tipos de empresa. Veja o que ela encontrou. Então, vamos à tabela. Prontinho. Banco. Tipo de empresa: banco. Salário: R$ 1.200. Instituição financeira: R$ 1.350. Agência de marketing: R$ 1.180. Empresa de cartão de crédito: R$ 1.560. Empresas governamentais: R$ 1.600. Companhia de seguro: R$ 1.200. Instituto de pesquisa na área biomédica: R$ 2.250. Empresa de pesquisa agropecuária: R$ 1.800. Indústria automobilística: R$ 2.400. Indústria em geral, controlador de qualidade: R$ 1.580. Na letra A, determine a moda, a mediana e a média desses salários. Então, vamos lá. Como você encontra a moda? A moda é aquele valor que se repete. Você percebe? Teve repetição? Que valor se repetiu? Vamos comigo? Então, aqui eu tive a repetição do 1.200 e do 1.200. Então, a moda é 1.200. Como você encontra a média? Nós temos 10 valores. Você vai adicionar, vai somar os 10 valores. Aproveite que os números já estão aqui. Fica mais fácil para você somar, certo? Então, você vai adicionar os 10 valores. Como são 10 valores, você vai dividir por 10. Então, a soma dos 10 salários dá R$ 16.120. Eu vou dividir por 10 porque são 10 salários. Então, a média é de R$ 1.612. Agora, para nós encontrarmos quem? Quem falta? A mediana, certinho? Vamos lá. Para o cálculo da mediana, os dados devem ser colocados em ordem crescente ou decrescente. Eu coloquei os dados em ordem crescente. 1.180, 1.200, 1.200 que repetiu, que é a moda, 1.350, 1.560, 1.580, que eu esqueci de colocar e acrescentei aqui embaixo, 1.600, 1.800, 2.250, 2.400. Eu tenho 10 termos. Eu vou eliminando um do começo e um do final. Um do começo, um do final. Um do começo, um do final. Um do começo, um do final. Como é uma quantidade par, sobraram 2 termos. A mediana é a média entre esses 2 termos. Ou seja, é só somar e dividir por 2. 1.560 mais 1.580, 3.140, dividido por 2, 1.570. Essa é a mediana. Letra B. Qual é a amplitude desse conjunto de dados? A amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor. O maior valor é 2.400. O menor valor é 1.180. Então, a amplitude é 2.400 menos 1.180. Nós temos uma amplitude de 1.220, ok?
Bom, agora eu estou com a página 294. Ela é tarefa para a nossa próxima aula, ok? Então, vocês farão de tarefa para mim a página 294. Caso você tenha alguma dúvida, é só me chamar no privado. Um beijo e até a nossa próxima aula!